Às vezes os pais pensam que tem que levar o filho para Disney, tem que levar o filho para a África para ver leões, fazer uma viagem em volta do mundo, quando na verdade o que o filho quer é a presença, é o tempo, é o carinho, é a valorização, é a presença. Eu sou o Éden Davanzo, marido, pai, empresário e o maior empreendedor familiar do Brasil. E juntos nós vamos conhecer histórias incríveis, porque família é tudo. Carlos Wizard é empresário, executivo e escritor brasileiro, conhecido por fundar a escola de idiomas Wizard. Ele também teve envolvimento em outros grandes empreendimentos. Wizard é reconhecido por sua visão empreendedora e por promover educação e empreendedorismo no Brasil. Ele é casado com a Vânia há mais de 40 anos, tem 6 filhos e 20 netos. E é com este exemplo de empreendedorismo que nós vamos falar agora no Papo em Família. Papo em Família, Papo em Família, Papo em Família, Papo em Família, Papo em Família. E daí, pela primeira vez, eu me lembro, meu pai coloca 7 filhos na Kombi, mais minha mãe, e nós vamos assistir pela primeira vez uma reunião dominical na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Às vezes os pais começam a ganhar intimidade com Deus e têm essa intimidade. E os filhos, principalmente na adolescência, se afastam. E aí eu vejo um desespero dos pais que querem, de um lado, obrigar, porque sabem e julgam esse caminho certo, e ficam muito desesperados e muito preocupados e não sabem o que fazer para trazer os seus filhos. E a gente recebe muito depoimento assim. Qual é a orientação no caso desse? Então eu tenho aqui 2 jovens, que esse garoto aqui é o mais novo de uma família de 6. E essa mocinha aqui é a mais nova de uma família de 6. Então vamos deixar os nossos adolescentes aqui compartilhar. Porque fala adolescente, fala com adolescente. Porque quando a gente fala, às vezes eles acham que é nossas histórias, né? Essa pergunta então para vocês, porque isso é muito comum. E vocês devem ver isso de outros jovens. E aí quando o jovem não enxerga que o caminho é aquele, quer se afastar? Éden, tem um episódio na minha vida que com 16 anos, todo jovem, como você fala, tem uma certa resistência, às vezes. E eu estava entrando nessa resistência. Minha mãe, meu pai sempre me orientava, eu ia na igreja todo domingo, fazia oração com eles, lia as escrituras, mas dentro de mim é a resistência humana que todo jovem passa. Meu pai, eu não sei se isso é verdade, eu não sei se é isso que eu quero para minha vida, eu não sei, eu não acredito 100% nisso. O Carlos falou, meu pai, né, o Carlos, falou o seguinte: Felipe, só tem um motivo de como você descobrir. Você tem que estudar as escrituras por si mesmo, por você mesmo, e fazer uma oração perguntando se essas coisas são verdades. Eu, como pai, a sua mãe, como mãe, nós podemos te instruir até certo ponto. Porém, em determinado momento da vida de cada um, e você está nesse momento, você precisa aprender por si mesmo. Então, até um convite para todos que estão assistindo, jovens, você precisa, em um ponto da sua vida, ler as escrituras, estudar por si mesmo e orar para saber por você mesmo. Eu comecei a estudar, comecei a orar e, eventualmente, eu descobri por mim mesmo que o que meu pai ensinava, o que minha mãe me ensinava, o que o meu bispo da igreja ensinava, vinha de Deus e que eu tinha que levar isso como modelo de vida. Você mesmo encontrou essa resposta. E você falou com essa calma, com essa paz. Por personalidade, já sou uma pessoa calma. O Carlos, ele é sereno. Porque eu tô no processo, né? Preciso aprender, porque às vezes eu já fico mais preocupado de um filho sair do caminho. Mas eu ainda tô contido. Só que eu vejo muitos pais que não é que eles ficam preocupados, eles ficam desesperados e obrigam os filhos
a ir para o determinado caminho e o que eu vejo? Afasta mais ainda. Não, e afasta mais. Fala, agora é que eu não quero. Pelo desafio de falar, agora eu quero pensar diferente. Então, olha que sabedoria. Busque você a resposta, né? Tenha calma. E a gente aprender nesse exemplo. Porque se a gente for ver, é a mesma coisa. Você for buscar a resposta por você mesmo, nas suas contestações. E você, Line, quando adolescente, porque você ainda é muito jovem, né? É muito jovem. Você ainda permanece nessa fase? Com certeza não, né? Mas você teve esses questionamentos também? Eu tive. Com que idade? Eu tinha 17 anos. Acho que por isso que Olha. a gente se Aí, ó. A gente se conheceu, a gente ficou Mas calma aí, vocês se conversando. conheceram nessa hora da revolta? Não, Ai, já era mais antes. olha lá. Eu tive porque eu tinha muitas amizades que não eram pessoas que frequentavam a igreja. Eu sou uma pessoa extremamente sociável. E na minha escola, eu era a única que frequentava na minha sala. E eu me relacionava com todo mundo, minhas amigas saindo, eu queria sair também. Meus pais sempre me deram muita liberdade. Então, eu sempre saía também. Meus pais levaram sério demais o livre-arbítrio. Eu ia para tudo que é canto. E daí eu saía, me divertia, mas eu sempre fui na igreja também, amava estar na igreja. Porém, quando eu estava perto ali dos meus 18 anos, minha mãe me chamou para conversar. Ela falou assim, filha, agora é o momento que você tem que escolher, né? Daqui a pouco tu sai de casa e tu precisa escolher com quem tu está se relacionando. E isso para mim foi algo muito sério, né? A Vânia fala, procure estar com pessoas que te elevam espiritualmente. E de fato foi uma mudança muito grande, porque eu amava os meus amigos, não deixei de amar ninguém, mas a vida que eu queria, a família que eu queria, não era com aquelas pessoas e nos lugares. Como que faz pra gente entender que um amigo que a gente ama, a gente adora sair, que é muito legal, como que você percebe que, assim, eu amo, mas não pode ser um amigo que eu vou caminhar? Como que você notou? O que você observa nessa pessoa? É referência. Eu tinha um modelo, para mim foi mais fácil, né? Porque eu tinha um modelo em casa, de família que eu queria. Eu vi o relacionamento dos meus pais e eu sabia que era aquilo que eu queria, sabe? Aí você olhava pra tua amiga e você olhava como eram os pais dela? Exato. E na verdade, eu via como ela era instruída a se relacionar e buscar alguém. E eu via que aquela maneira eu não iria chegar onde eu queria chegar, que era o exemplo dos meus pais. E isso a gente pode usar para tudo, por exemplo, você olhar para os seus amigos e você pode olhar assim, profissionalmente, né? Qual o comprometimento dele, como ele lida com o relacionamento, como ele lida com os pais dele, se ele é educado ou não. Se você observar isso, você consegue identificar quem são as pessoas que você deve andar ou quem você não deve andar. Exatamente. Só que isso só acontece se tu tem a visão clara de onde tu quer chegar. Que Ter a visão clara de futuro. incrível, não é incrível? Eu pergunto hoje, você, os amiguinhos que você tem, você observa como eles se comportam e quando alguém não se comporta tão legal ou tem uma vida que não é aquela que você aprendeu com a sua mãe, com o seu pai, que você olha os seus avós, você percebe assim, você fala, esse garoto joga a bola bem, mas talvez não dá para ser meu amigo? Quando eu tenho um amigo bem assim, e quando ele fala um palavrão, eu saio de perto e foco na aula. Ou vou com os outros amigos, ou eu foco na aula. Que demais, parabéns. É isso, porque falar palavrão não é legal. Então é melhor, quando faz uma coisa assim, se afasta, certo? E não perde o foco da onde você está indo. É isso? E você, princesa, eu cheguei aqui e eu vi que você estava lendo um livro. De quem que era aquele livro? Do meu avô. O teu vô tem um livro? Tem 4 livros. Não. 4 livros? É mesmo? E lá dentro desse livro tem a história que teu avô conta? Sim. E você lê essas histórias? Sim. E o que você mais gosta no vovô e na vovó? Que eles são pessoas muito dedicadas no evangelho. Uau, que demais!
E, amigão, vocês têm uma missão, né, Carlos? Na verdade, isso virou uma missão familiar, onde principalmente, não só os meninos, mas principalmente os meninos, são direcionados a terem missões nessa família, né? Então não é só sobre construir a própria vida, mas é sobre olhar a vida do próximo. E tem missões assim que você conhece, que você admira aqui do teu vô? Quais são as missões assim que você conhece? Tem um negócio específico, no 2020, talvez o vovô deixando a casa, a família, ao conforto, assim, o trabalho, pra se mudar pra Roraima. Então, assim, eu senti muita falta deles, só que eu tava orgulhoso do que ele tava fazendo lá. Ele ficou quanto tempo lá? 2 ou 3 anos. 2 anos. 2 anos é muito tempo. E aí ele deixou a casa, teve que ficar um pouco longe para fazer isso, certo? Só que o que é maior? A saudade ou o orgulho de ver o que teu vô foi ajudar lá? Ah, que orgulho, projeto. Outro dia eu vi um vídeo lá, tinha bastante gente que ele batizou, junto, né? Foram muitas famílias ajudadas. Muitas. Agora eu vou te perguntar uma coisa. É muito gostoso. Você gosta de morar aqui? É muito legal, não é? Tem piscina, tem lugar para brincar, andar de bicicleta, tem muita coisa. Jogar futebol, só quer Jogar saber de bola, futebol. né? Todo É dia. jogador. Mas, se precisar ajudar as pessoas, você deixa um pouquinho as coisas aqui para ir ajudar os outros? Ah, você diz de servir uma missão? De servir uma missão. Não, eu sempre quis servir uma missão. E, tipo, uma coisa que, assim, meu pai também, a maioria das pessoas falam que, tipo, depois da missão você fica bem mais preparado. E diz, também meus tios que eram presidentes de missão, eles falam que são, né? Eles falam que é muito evidente a diferença dos missionários que entram e depois que estão. Carlos, quando eu olho tudo isso, eu me emociono. Eu imagino você. Porque você entendeu exatamente e de uma forma que talvez a gente passe uma vida com a Bíblia na mão e não interpreta do jeito que você interpretou, pôs em prática, aplicou e aplica todos os dias. Quando você olha para isso, eu sei que às vezes vira natural, é o teu dia a dia. Mas quando você ouve tudo isso, você vê seus netinhos falando de admissão, seguindo os exemplos. Você vê um casal jovem falando, olha, eu contestei também em algum momento. Meu pai me deu a liberdade de escolher o caminho. O que sente esse teu coração? Em primeiro lugar, gratidão. Porque as pessoas elogiam muito a mim, elogiam muito a minha esposa. Mas, na verdade, todo esse conjunto que nós estamos conversando hoje é fruto, novamente, da fé. Que lindo. E vocês, quando olham para esse paizão, o que vocês sentem e como que vocês retribuem tudo isso? Porque hoje já adultos, apesar de ser jovem, sabem que é o caminho certo. Como que vocês olham para o teu pai assim e tira essa naturalidade e reconhece a grandiosidade que ele é na vida de vocês e da família e que multiplica através da vida de vocês? O que vocês sentem? Você fala muito sobre empreender na família, né? E a gente viveu muito isso. Eu acho que as duas palavras, tanto o empreendedorismo em si, o Carlos sempre trouxe para o nosso dia a dia. Então, dirigindo no carro, olha, esse é um ponto bom, isso não é um ponto bom, o que poderia construir aqui nesse terreno, ideias, compartilhando. Algo que o Carlos sempre compartilhou eu conheci um professor de inglês, ele vai ser um excelente franqueado. Então, acho que isso é ele sempre viu muito mais o potencial das pessoas que as próprias pessoas. E esse empreendimento na família também, né? Então, algo que a gente sempre viveu muito foi a reunião familiar. Então, toda segunda-feira, a gente se reunia como família para ter um momento de diversão, um momento de estudo das escrituras, um momento de alinhamento da semana. E sempre foi algo muito, muito gostoso.
Uma outra prática que o Carlos, que meu pai tinha na empresa, chama ele de Carlos, em casa pai. Então fica Carlos, pai. Confunde, Você confunde. viu que é uma família empreendedora, né? Que o pai e a mãe, o pai sempre fez foi sair individualmente com cada filho. Então eles saíam uma noite só comigo, uma noite só com o Felipe, uma E noite tem que ter só... noite, hein? E tem que ter noite, e fora os outros compromissos. Mas todos esses atos nos tornaram quem nós somos hoje. Eu tenho certeza que esse empreendimento na família fez a diferença. E a sua pergunta foi como a gente pode retribuir, passando para a nossa geração, para os nossos filhos, tudo que eles fizeram para nós e deixar esse legado para eles também, né? De ensinar o evangelho, colocar o Senhor em primeiro lugar, ler as escrituras com eles, fazer a reunião familiar com eles. Isso fez toda a diferença na minha vida e eu acredito que a melhor maneira é levando para outras gerações também. Que lindo. Me diz uma coisa, quando teu pai não estiver aqui, como ele vai ser lembrado? São muitas palavras. Muitas. Talvez Fala, um Felipe. texto, talvez o tipo de uma Bíblia, né? Vai ser gigante. Tem uma frase que tanto meu pai, minha mãe sempre falam aqui em casa, não existe sucesso na vida que compensa o fracasso no lar. Então, o que meu pai, os meus pais construíram aqui é um exemplo perfeito dessa frase. Eu, pessoalmente, sou eternamente grato por você, pela mãe, por nunca terem desistido de mim, até nos meus momentos de dúvida, de teimosia e de questões. Esse foi o maior exemplo que meu pai deixou para mim. Não desistir de seus filhos. Não importa a situação que eles estejam, não importa o problema, somos uma família. Vamos decidir e resolver isso em uma família. E eles deixaram muito claro para mim isso. Então, mais uma vez, muito obrigado, pai. Valeu, querido. Que lindo. Inê, quando você olha pro teu marido... Eu tô chorando. Eu também. Porque isso é quando a gente se enche de coisas boas, a gente transborda às vezes na lágrima. Quando você olha pro teu marido, o que você mais identifica do teu sogro e que te faz tão bem? É muita Tudo. coisa do Felipe. Até a palminha ele faz igual. E o que você mais admira nessa família? Aí eu fico emocionada, porque família pra mim é um assunto que eu amo a minha família. E desde que nem eu te falei, meus pais, eles se mudaram, foram servir uma missão. E o Felipe tava morando longe. E o Carlos, ele me buscava pra gente fazer um lanche também. Então, assim, eu sempre me senti tão acolhida. O Senhor sabia que o que eu mais amo nessa vida é a família e Ele transbordou isso na minha vida. Então eu me sinto completa, me sinto cheia. Eu sinto que eu achei a pessoa certa, porque Ele quer ter um monte de filho, Ele quer uma família grande e com muito amor, muito carinho. Então, assim, eu não tenho nem palavras, é transbordar amor e é isso. Que lindo. Esse é o maior legado que isso pode deixar. Eu acho que teu pai agora também, né, já vai ficando mais sossegado, né? Tá mais sossegadinho, não tá? Já tá mais caseiro, já tá em casa, né? Não, isso aqui não sossega. Isso aqui. Se tem um cara que acelera, que tem tanto compromisso, que não para e que cada vez está mais em ação, é você. Olha, eu fico emocionado porque diante de tudo que a gente vê no mundo de hoje, a gente vê tantas famílias assim precisando de tanto, né, tão perdidas às vezes, com tantos problemas, e que não deixam de ter desafios aqui, mas vocês têm a união familiar, vocês representam tudo aquilo que a gente busca nesse Papo em Família, que é uma família forte, uma família feliz,
mas que hoje eu identifico que é por quê? Porque tem ali um pai e uma mãe que ensinaram o caminho, que deram a liberdade, ó, pode ir lá, mas eu tô falando que é aqui. O mais lindo que vocês ouviram. Eu acho que uma ressalva que eu gostaria também de fazer, quem tá assistindo, quem até às vezes conversando parece, nossa, que família perfeita. Nós não somos perfeitos. Nós brigamos, nós discutimos, nós temos opiniões contrárias dentro da família, nas empresas, porém, nós temos a Deus. E esse é o nosso elo que nos mantém unidos, fortes, independente de opinião, independente de qualquer discussão que haja. Toda família tem uma discussão, nenhuma família é perfeita. Então, nós não somos diferentes. E eu acrescento ainda mais, além das palavras que o Felipe falou muito bem, que além da fé, é preciso ter uma certa dinâmica, uma certa disciplina e uma certa prática. Era o primeiro ano da minha escola Wizard. E você sabe, melhor do que ninguém, que o primeiro ano de um empreendimento é o ano com mais desafios, é um ano com maior número de demandas, e você tem que fazer tudo, tem que receber, tem que direcionar, treinar, orientar, pagar, ou seja, demandas imensas. Eu estava nessa roda viva de atividades. E muitas vezes eu saía de casa cedinho, a esposa e as crianças dormindo, voltava à tarde da noite, a esposa já estava dormindo, deitada, as crianças também. Depois de 1 mês, 2 meses nessa rotina, uma bela noite cheguei em casa, Eden, tarde, todo mundo dormindo, eu entrei na cozinha, tinha uma carta na mesa da cozinha. Eu pensei, nossa, essa carta para quem será? Eu fui ver, era para mim. Eu pensei que romântico, minha mulher que escreveu. Daí eu comecei a ler a cartinha e dizia mais ou menos o seguinte: querido esposo Carlos, eu quero dizer em primeiro lugar que eu te amo, te respeito, tenho um grande carinho, eu tenho uma admiração muito grande por você, porque eu sei que tudo que você faz é para o bem da nossa família. Ou seja, ela começou bem a cartinha. E depois dizia assim, no entanto... Esse no entanto é um perigo. Daí ela falou, no entanto, quero dizer que você está totalmente perdido nas suas prioridades, porque você está colocando os negócios, a empresa, acima da família. Você tem filhas pequenas, você tem filhos pequenos, e os meninos estão te esperando para jogar bola com eles, e você não está aqui para jogar bola com eles. As meninas estão esperando para receber um abraço do pai, e você não está aqui para dar um abraço ao pai, para dar um abraço nas filhas. Então eu vou fazer para você um desafio e uma promessa. E o desafio que ela fez, que eu fico até emocionado de compartilhar, é que eu deveria colocar a família e Deus em primeiro lugar. E que quando eu fizesse isso, Deus ia enviar pessoas competentes, com integridade, pessoas que estavam 100% alinhadas com os negócios, de modo que ia me dar liberdade para eu colocar a família e Deus em primeiro lugar. Com amor, Vaninha. Com amor. E você, obediente? Meu amigo, confesso para você que eu recebi aquela carta como se tivesse sido escrito por Deus. E a partir daquele momento foi que aconteceu o que a Priscila falou. Chamei os filhos. A partir de hoje, segunda-feira, é o dia sagrado, é o nosso planejamento, é a nossa reunião familiar, recreação, brincadeira, estudo a palavra, é o nosso momento aqui. E daí, cada dia da semana, vou sair um dia com a Priscila, outro dia com o Felipe, outro dia com o Charles, outro dia com o Thaís. E teve um momento que marcou muito. Estou até emocionado porque a Priscila está do meu lado. Ela era pequena, devia ter uns 5, 6 aninhos. Eu disse, filha, hoje é o teu dia. Vai sair só o pai e você. Você pode escolher onde você quiser ir, o que você quiser fazer, quiser comprar alguma coisa, quiser comer alguma coisa, pode escolher que o pai vai te levar, tá bem, filha? E sabe o que ela disse, Ellen? Pai, eu não quero comprar nada, não quero comer nada, não quero ir para lugar nenhum. Eu só quero ficar pertinho do pai. Então, às vezes, os pais pensam que tem que levar o filho para Disney, tem que levar o filho para a África para ver leões, fazer uma viagem em volta do mundo, quando, na verdade, o que o filho quer é a presença, é o tempo, é o carinho, é a valorização, é a presença.
Então eu vou acabar esse programa de uma maneira muito diferente. Em vez de eu encerrar como a gente sempre encerra, vou tomar liberdade de fazer um desafio e talvez uma promessa para você. O desafio é, eu sei que muito do que foi falado aqui, e a gente está ouvindo, um dos empresários mais bem-sucedidos do país. Olha o início da história dele e olha quantas vezes ele foi desafiado a deixar calma, prioridade família. E não é fácil para quem tem uma grande empresa. E eu sei que o desafio também é aí. Então hoje, em unidade, em casal, vocês vão escrever as metas de vocês e as prioridades da família. E assim como aconteceu, eu tenho certeza que a partir do momento que vocês entrarem em unidade, colocar essas metas, colocar o teu Deus, que é o mesmo Deus dessa família, que é o mesmo meu Deus, na frente, priorizar a família. Não vai ser fácil, mas você vai começar a partir de hoje. A partir de hoje, opa, achei um horário, é da minha família. As coisas prosperarão, a felicidade reinará e a sua família ficará ainda mais forte e mais feliz. Tenho certeza disso. Esse foi o Papo em Família. Muito obrigado. Tenho certeza que assim como eu estou saindo com muitos aprendizados, muito maior do que eu cheguei, tenho certeza que você também. Obrigado.